Olá, queridos e amados ouvintes. Nesta noite nós vamos aqui mais uma vez dar prosseguimento à leitura e explanação do livro do evangelista Lucas. E nesta noite eu peço aos seguidores do nosso canal para que possa nos curtir, possa nos dar um like, possa se inscrever em nosso canal, para que possamos divulgar esse trabalho para as demais pessoas também. Sendo assim, curte, dá um joinha, se inscreva e ative o sininho das notificações para os próximos vídeos. E assim, nós vamos dar início na leitura e a explanação desta palavra. Vamos dar sequência hoje no capítulo 2. Nós já fizemos 2 vídeos do capítulo 1 e agora nós vamos fazer um vídeo hoje do capítulo 2. O nascimento de Jesus. Aconteceu que, naqueles dias, saiu um decreto por parte de César Augusto para todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene presidente da Síria. Todos iam alistar-se cada um na sua própria cidade. E subiu de Jerusalém José da Galileia, a cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Jerusalém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então aqui, querido ouvinte, nós fizemos a leitura desta parte da palavra do nascimento de Jesus. Podemos ver aqui, mediante esse texto, mediante essa palavra, que no tempo ali do nascimento de Jesus, saiu um decreto da parte de César Augusto, que era o imperador romano daquele tempo, e é um homem que era o rei que governava e administrava aquela região. E ali, por ter saído esse decreto, então José e Maria, eles tiveram que sair das suas cidades e a outra cidade a alistar-se. Este primeiro alistamento ele foi feito sendo Cirene presidente da Síria, e todos iam alistar na sua própria cidade. Então José ele saiu ali da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, a cidade que era a cidade onde é considerada a casa de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria. Ali, como foi cumprir-se um decreto imposto pela própria lei daquele tempo, então Maria foi para ali com ele, por esse processo de alistamento, e ela já estava nos dias de dar à luz. E ali eles não acharam lugar na estalagem, não acharam lugar em uma pensão, ou em um hotel, ou em uma pousada. Então o que sobrou para eles foi uma manjedoura, um curral de tratar de criações, de tratar de ovelhas. E ali foi o local a qual Maria e José e o menino Jesus teve, para esta chegada gloriosa. Vê que mesmo desde a época da gestação até o dia do nascimento, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio de maneira humilde, veio de maneira simples, para nos mostrar o caminho da humildade e o caminho desta salvação também. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor, e o anjo disse: Não temais, porque eis aqui que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo do Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu de um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns para os outros: Vamos, pois, até Belém, vejamos isto, o que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Vendo-os, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam, porque os pastores lhe diziam:
Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Então, querido ouvinte, aqui nessa parte da palavra do Evangelho de Lucas, fala aqui acerca dos pastores de Belém, que os pastores de Belém, eles faziam parte daquela comarca e eles pastoreavam as suas ovelhas. Naquele tempo era diferente também do que dos dias de hoje, porque hoje, se nós temos criação, geralmente nós fazemos uma cerca, não é isso? E colocamos as criações dentro de um cercado, dentro de uma manga, muitas das vezes, né? Falando a linguagem bem popular. E naquele tempo era diferente, que eles pastoreavam as ovelhas dia e noite nos desertos e em vários lugares que os pastores tinham que estar pastoreando essas ovelhas para não deixar algumas virarem presas de alguns animais ferozes. E assim sucedeu que eles, estando ainda no campo, na alta vigília da noite, pastoreando o seu rebanho, o anjo do Senhor apareceu para eles e mostrou para eles que eles encontrariam o menino Jesus, que eles encontrariam um menino que teria nascido numa manjedoura e que estaria envolto em panos. E assim eles receberam aquele sinal e se dirigiram até Belém para que pudesse contemplar aquilo que da parte de Deus tinha sido revelada. E no mesmo instante apareceu um anjo e uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Eles saíram apressadamente e foram até ali contemplar daquilo que da parte de Deus eles tinham recebido. E saíram ali apressadamente e chegaram lá e encontraram justamente conforme o anjo os tinha passado. E vendo, divulgaram as palavras acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam dos pastores, lhes diziam: Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhe havia sido dito. Então aqui os pastores retornaram, passaram ali o que o próprio anjo os tinha revelado, e Maria, calada, ela confirmava todas aquelas palavras no seu coração, porque Maria já tinha sido avisada pelo próprio anjo de Deus. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Fala que da parte da circuncisão do menino Jesus, que ao 8º dia tinha que ser apresentado diante dos sacerdotes, para que fosse procedido segundo o uso da lei de Moisés. E ali tinha toda uma regra, porque ali o Senhor Jesus nasceu num período de transição. Ele veio fazer essa transição do Antigo para o Novo Testamento. Então, como ele nasceu ainda dentro da lei, se fez justo cumprir toda a lei, para que se pudesse estabelecer a graça para nós na face desta terra. E sendo assim, eles levaram ele até o templo, cumpriram-se segundo o costume da lei de Moisés, que deram a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. E ali, naquele momento, existia um homem chamado Simeão e Ana, que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e foram-lhe revelado pelo Espírito do Senhor que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para eles procederem segundo o uso da lei. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede, pois, em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos,
luz que alumia as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que deles se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de que é contraditado. Uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, e esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele de todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Assim, queridos ouvintes, aqui retrata que quando José e Maria levou o menino Jesus ao templo para ser circuncidado, ser apresentado segundo a lei do Senhor, ali existia um homem, Simeão, e existia uma mulher chamada Ana. Aquelas duas pessoas eram pessoas que serviam a Deus e que esperavam as promessas da parte de Deus se cumprir, esperavam o dia da redenção, esperavam o dia da consolação. Porque esta palavra ela é clara e é categórica em nos afirmar que Simeão, quando lhe pegou o menino nos seus braços, Simeão olhou para o céu, deu graças a Deus e disse: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplou a luz da tua salvação. E assim, para nós que temos fé, para aquele que tem fé, mesmo que o Senhor te faça uma promessa grande e muitas das vezes você fica esperando, ainda que a sua fé quer diminuir, mas você pode esperar firme que o Senhor cumprirá as palavras na vida daquele que crê na palavra do excelentíssimo nosso Deus. E assim também sucedeu com Ana. Ela era uma profetisa da tribo de Aser, filha de Fanuel. Era uma mulher que tinha vivido desde com o seu marido durante 7 anos, né? Ela tinha vivido, era uma viúva de 84 anos, a qual se encontrava sempre no templo, em jejuns e orações, servindo a Deus e esperando da mesma forma essa redenção que o próprio Deus mandava para remir o povo de Israel também. E ali ela falava dos mistérios de Deus, falava das maravilhas e falava daquilo que o Senhor tinha acabado de cumprir na vida dela também. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de se cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam, pois, os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele já, pois, 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele já havia acompanhado pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e resposta. E quando ouviram, se maravilharam, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu buscamos ansiosos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava em seu coração todas essas coisas. Crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então aqui, querido ouvinte, relata também acerca desta palavra que, se passado aos anos, todos os anos o menino Jesus ia subir a Jerusalém com o pai e a mãe para as festas da Páscoa e as demais festas também que existiam naquele tempo. Em um determinado tempo, quando ele já tinha completado os 12 anos, ali foi um dos anos diferentes, porque ele subiu com os pais e ali ficaram ali durante 3 dias e os pais vieram embora. E como ele se perdeu e não achava mais o menino, eles até pensaram que o menino Jesus tinha vindo com os parentes.
Mas ali chegando ali na cidade deles, na cidade natal, onde eles residiam, viu que o menino não estava. Então eles, movidos de grande preocupação, então eles voltaram para Jerusalém para em busca do menino Jesus. Chegando ali, o encontrou no templo juntamente com os doutores da lei, e ali dentro de um interrogatório bastante grande, ali tantos doutores da lei o interrogava e ele respondia com grande sabedoria, uma sabedoria espiritual que tinha vindo do céu, alguém que tinha vindo do céu que desde a tua infância já traçava os caminhos da salvação da humanidade. E sendo assim, querido ouvinte, a sua mãe e o seu pai o questionou, disse para ele: filho, mas nós te procuramos para todo lado, nós já fomos na nossa cidade e voltamos em busca de ti, e você, por que você fez isso? Então ele respondeu e disse: olha, não sabeis vós que pertence a mim hoje cuidar dos negócios do meu pai? Então naquele momento ele já falava com 12 anos acerca dos negócios do reino da glória de Deus, acerca daquilo a qual ele tinha sido enviado para que pudesse nos retratar e falar e implantar a salvação e a graça na terra também. E ali, como ele era sujeito a sua mãe e seu pai, então ele teve que os acompanhar e ir embora para sua casa. Só que Maria guardava todas essas confirmações do que ele dizia dentro do teu coração, esperando o tempo e o momento certo para que ele começasse de fato o seu ministério na terra. O ministério a qual abriria um caminho de salvação, abriria um espaço, abriria uma estrada para que pudesse religar novamente o ser humano entre o ser humano e o Senhor, reino da sua glória, para que assim cada um de nós tivéssemos o direito de salvação na presença de Deus. E assim, ainda voltando um pouquinho sobre o que Simeão profetizou na vida dele, disse para a mãe dele: olha, este menino, uma espada transpassará a tua própria alma, e ele servirá para a queda e elevações de muito na face desta terra. Querido ouvinte, se você tem sofrido, se você tem caído, se você tem passado por alguma dificuldade, vê que o menino Jesus passou por todos esses processos para que nós pudéssemos deixar o caminho da salvação, para que nós pudéssemos deixar este caminho aberto, para que nós pudéssemos trilhar por ele, com luta, com prova e com dificuldade, mas que pudéssemos abraçar uma grande vitória na presença do nosso Deus. E assim se fará destas mesmas palavras, com aquele coração sincero que caminha, com aquele coração que pensa, aquela mente que pensa, e fala-se das grandezas de Deus, para que o Senhor possa cumprir a tua palavra na vida daquele que crer na presença do nosso Criador. Sendo assim, querido ouvinte, aqui está mais o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a qual retrata acerca do nascimento e acerca dos inícios das obras de Jesus Cristo. Então, nos próximos capítulos, nós vamos retratar aqui o continuar desta história, o continuar deste acontecimento, para que nós possamos permanecer e entender de maneira clara, assim, a trajetória de Jesus Cristo na terra e entender um pouquinho mais acerca de nossa salvação. Vos reforço mais uma vez, vos peço que curta esse vídeo, dê um like para nós, se inscreva em nosso canal, para que nós possamos divulgar esse conteúdo para mais pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo também. Sendo assim, os aguardo até o próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.